Consórcio ou renda fixa? Qual multiplica mais o seu dinheiro? Você já deve ter jogado essa dúvida aí no Google ou no YouTube e provavelmente deve ter visto vários conteúdos dizendo que consórcio é melhor, que rende mais ou que a renda fixa é mais segura. Mas eu tenho uma pergunta para você. E se eu te disser que essa não é a pergunta certa a se fazer? E se eu te mostrar que, na verdade, consórcio e renda fixa não são concorrentes, mas sim complementares? Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu percebi que ninguém faz as contas de verdade. Ninguém mostra os números reais dessas estratégias combinadas. Todo mundo quer te vender uma única solução. Só que a nossa vida financeira não funciona assim, né, gente? Então eu decidi fazer bem diferente. Eu vou abrir aqui o meu sistema e com vocês nós vamos simular na prática essas contas para ver o que realmente acontece quando você combina essas duas estratégias de maneira inteligente. Só que antes de começar, eu quero pedir para você já se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que eu posto aqui sobre educação financeira e consórcio inteligente. Antes de eu entrar definitivamente nos números, eu preciso te explicar por que essa discussão de consórcio ou renda fixa está totalmente errada desde o início. Olha só, quando você vai no médico, por exemplo, com dor de cabeça, ele não te pergunta se você quer remédio ou água. Ele pode te receitar um analgésico e te orientar a beber mais água, porque cada um tem uma função específica no teu tratamento. E com investimentos é a mesma coisa. Renda fixa e consórcio têm características diferentes e também atendem necessidades diferentes no teu planejamento financeiro. A renda fixa te oferece liquidez, dependendo, claro, do ativo escolhido, segurança, previsibilidade e ajuda você a construir reserva financeira. Já o consórcio, ele oferece alavancagem patrimonial, proteção contra a inflação, geração de renda passiva e também oferece disciplina de poupança, além de proporcionar ganho de capital. Você percebe que são características complementares? Uma não substitui a outra. Ao contrário, elas se potencializam quando usadas juntas de forma estratégica. Agora vamos aos números reais. Eu vou usar um exemplo prático aqui no sistema de alguém que tem 2.600 disponíveis por mês para investir. Então eu vou comparar estratégias, cenários diferentes, tanto investindo só em consórcio como também só investindo em renda fixa e combinando os dois para a gente entender como isso fica e como se comporta. E aqui entra uma parte que é fundamental, mas que quase ninguém fala: o aspecto comportamental dos investimentos. Eu vou te fazer algumas perguntas muito honestas. Você consegue manter 2.600 por mês em renda fixa por pelo menos 10 anos sem mexer? Se, por exemplo, você tiver uma emergência, você vai resistir à tentação de não resgatar o dinheiro? E se aparecer uma oportunidade imperdível na tua vida, você vai ter a disciplina de manter lá, vou pegar esse dinheiro para aproveitar a compra disso que é uma oportunidade única? A verdade é que a maioria das pessoas não consegue, gente, e é por isso que a estratégia utilizando os dois produtos é tão poderosa. Com a estratégia complementar dos dois juntos, o consórcio força a disciplina, você não pode resgatar a hora que você quiser, você precisa ser contemplado. A renda fixa te dá uma segurança psicológica, você tem liquidez parcial para alguma emergência, eventualidade que acontecer, e você diversifica riscos. Além disso, você atende necessidades diferentes. É como se você tivesse um personal trainer financeiro. O consórcio te obriga a manter a disciplina, enquanto a renda fixa te dá a tranquilidade de saber que você tem uma reserva financeira acessível para qualquer momento que seja necessário. Por exemplo, na minha vida, eu faço diversos investimentos variados de acordo com os meus objetivos, capacidade de aporte por mês e sensibilidade ao risco e também ao conhecimento que eu tenho. Então eu tenho um perfil moderado. Eu tenho a maior parte do meu patrimônio em ativos de renda fixa com liquidez, porque eu gosto de ter segurança. Eu tenho aplicações pensadas na aposentadoria, como por exemplo previdência privada, e tenho ativos de renda variável nos Estados Unidos. Além de tudo isso, eu tenho o consórcio para ampliar meu patrimônio com imóveis para renda. É algo que eu sei fazer, afinal estou inserido nesse mercado há 16 anos. Agora, antes de sair daqui achando que você descobriu uma fórmula mágica, eu preciso te alertar sobre alguns pontos importantes que a maioria não fala. Contemplação não é garantida no prazo. Os cálculos que a gente fez aqui, eles assumem contemplação em um determinado período, mas isso pode variar. Eu utilizei prazos para a gente ter previsibilidade de números. Outra coisa é a vacância no imóvel. O aluguel pode ter períodos sim de vacância que afetam a renda, por isso é importante você ter a reserva.
reserva para esses momentos. Outros custos aqui eu não considerei, como IPTU, condomínio, manutenção, administração. Outra coisa que você tem que levar em conta é o cenário econômico. Taxa de juros e inflação naturalmente vão mudar ao longo do período. Liquidez também, o imóvel a gente sabe que é menos líquido do que uma renda fixa de liquidez diária, por exemplo. Agora, se você quiser simulações mais completas que levam em consideração custo de IPTU, administração de imóveis, projeções tanto de valorização de imóveis, inflação, correção de parcelas, tudo, tem mais vídeos aqui no canal. Inclusive eu vou deixar uma live aqui que eu fiz, vou deixar o card aqui em cima, depois o pessoal aí da edição, gente, vocês colocam esse card aqui, de uma live que eu fiz completa que ensina inclusive como você alavancar teu patrimônio a partir de R$1.000 por mês, para construir uma carteira de imóveis que você consiga garantir renda com o aluguel. E nessa live, claro, um conteúdo mais longo, mas lá você vai poder ver todos os detalhes de cálculos mais aprofundados. Com tudo isso que nesse vídeo aqui, como é um vídeo mais curto, a gente não trouxe, tá ok? E é por isso que eu sempre digo, não existe um investimento perfeito, existe um investimento adequado para o teu momento de vida e para os teus objetivos. Então vamos lá, gente, ó. A primeira coisa que nós precisamos entender, tá, mas Evandro, como que eu faço para utilizar consórcio como investimento? Por que você está comparando com renda fixa? Consórcio você pode utilizar ele de duas formas como investimento. Uma delas é você vender a carta de crédito quando você é contemplado. Isso se chama CIS-RG. Eu vou mostrar aqui com os números para que você possa entender melhor. E a outra que a gente chama de CIP-RP é o quê? É quando você for contemplado no consórcio de imóveis, que é o que a gente utiliza, você compra um imóvel e aluga esse imóvel. O aluguel paga a parcela. Então aqui a gente consegue desenhar N cenários. Uma pessoa hoje que consegue investir, por exemplo, R$2.600 por mês, ela pode, vou desenhar aqui um cenário de cartas de 250 mil, ó, cartas 250 mil. Eu não vou explicar aqui para você de cabo a rabo o que é consórcio, como funciona. Tem outros vídeos aí no canal que você pode se aprofundar nisso. Então para a gente manter o foco no conteúdo, eu vou ir pulando algumas etapas, tá? Consórcio, 250 mil, prazo de 240 meses, o INCC, que é o que corrige o consórcio imobiliário, está 7,20 na média atualizada dos últimos 12 meses, o nosso sistema traz de forma automática. Vou colocar aqui um plano com taxa de administração mais fundo de reserva de 25, e a gente vai desenhar aqui, ó. Não vou falar de estratégias avançadas de lance para acelerar a contemplação e tal, nada disso neste vídeo. Como eu disse, tem outros vídeos que você pode se aprofundar nesse sentido. Então vamos lá, digamos, 250 mil hoje, uma carta de 250 mil em 240 meses, a parcela dela é R$1.302, ó. Veja aqui na tela. R$1.302 por mês. Lembra que eu falei de investir R$2.600, ou seja, então você poderia adquirir duas cartas de R$250 mil. Porém, hoje, como o consórcio é muito versátil, muito dinâmico, tem administradores que oferecem políticas comerciais, planos que trazem benefícios para os clientes. E aí tem administradoras do nosso portfólio que trabalham com aquilo que a gente chama de meia parcela. Então você pode investir metade da parcela até você ser contemplado. E isso, ele aumenta o teu ganho, porque você investe menos dinheiro até o momento que você for sorteado, ou no momento que você decidir ofertar um lance para contemplar. E aí você poderia fazer 4 cartas de 250 mil. Então vamos fazer primeiro aqui do consórcio, só isolado, 4 cartas de 250 mil. Ó. Cada uma dá R$651. Vai dar uns 2.600 aproximadamente aqui em cada uma dessas cartas. Imagina o seguinte, uma delas você foi sorteado lá na parcela número 25, só daqui 2 anos. Olha aqui, ó, a carta ela já vai estar corrigida, 287 mil. A partir daqui, ó, você vai ter investido R$16 mil de parcela nessa carta. Isso dá, ela vai estar 748, que a parcela vai corrigindo, assim como a carta também vai corrigindo. E você consegue vender essa carta, se você vender para nós mesmos, que a gente tem aqui no Grupo Itsu um programa de recompra garantida, a gente consegue pagar 43 mil nela. Daria 22 mil de lucro líquido, descontando imposto de renda. Você teria um retorno de 131,29% nessa carta aqui. Agora eu vou colocar nas outras aqui uns prazos aleatórios, 45 meses, essa outra 50 meses, e essa outra aqui demorou 6 anos, 72 meses, para você contemplar. Então, se você levar em consideração aqui um prazo de 6 anos, e você contemplar essas 4 cartas por sorteio nesses 6 anos, você teria aqui, ó, um lucro de todas elas de R$86 mil.
Ó, teu lucro líquido. Você investiu em todas 141 mil em parcela durante 6 anos e você consegue vender por 241 mil. O crédito vai estar 1.279.000, créditos corrigidos. Então você comprou 4 de 250, inicialmente você comprou 1 milhão em consórcio. Eles vão estar valendo 1.279.000. Você consegue vender por 241 mil assim tranquilamente. Tem cliente que vende por 300, 350, vai do que o mercado está absorvendo naquele momento. Se for nessas condições aqui, vendendo pra gente, nós comprando de você, no nosso programa de recompra garantida, eu te pago 241 mil. Então você lucra 100 mil aqui praticamente. É 86 mil de lucro líquido. Isso dá um percentual líquido de retorno de 61% em 6 anos. E se você pegar 61% em 6 anos, isso dá o equivalente a 0,7 ao mês de taxa líquida, taxa equivalente. Então é um rendimento muito interessante, que você pega hoje para render 0,7 ao mês, líquido de impostos, você tem que ter uma boa aplicação financeira, tá? Então esse aqui é o resultado de um consórcio de 6 anos. Agora vamos isolar isso e vamos fazer só de renda fixa, para a gente ter uma noção de como ficaria. Então eu vou abrir aqui um simulador de renda fixa. Vamos pegar e vamos fazer o mesmo cálculo aqui, ó, que tem lá. Começa investindo 2.600 por mês, todo mês, ó, 2.600. Hoje, como a Selic, gente, está em 15%, você tem um rendimento bem alto de CDI. Então, você vai ter uma taxa equivalente hoje, eu vou pegar aqui 15%. O CDI rende geralmente 0,10 abaixo da Selic, então vamos pegar aqui um Tesouro Selic, que vai render 14,9, vamos dizer. 14,9, vou achar a taxa equivalente aqui para vocês, tá? Dá 1,16 ao mês, sem descontar imposto de renda, tá? 1,1642. Isso aqui, ó. Que é o rendimento do CDI hoje, taxa equivalente mensal. Então você investiu durante 72 meses. Vamos corrigir o aporte aqui por pelo menos, se você nunca corrigiu o aporte, olha como fica a conta, tá? Isso que é importante você saber, já vai uma orientação de investimento aqui, você está aplicando todo mês. Se você não corrige o teu aporte, a inflação come a rentabilidade do teu dinheiro. E o teu patrimônio vai diminuindo ano a ano, parece que está crescendo, mas existe uma inflação que está corroendo o poder de compra. Hoje a inflação está 5 e pouco acumulado, 5,35 aqui, ó. Puxa automático também. Então perceba, se tu tem um rendimento de 14,9 ao ano, não é esse o rendimento. Você vai ter uma taxa de juro real hoje no Brasil próxima de 10% ao ano, que tem a inflação. Agora, se você corrige o teu aporte todo ano, pelo menos 5% vamos colocar, que nem no consórcio aqui a gente está corrigindo o aporte a 7,20. Então vamos corrigir a mesma coisa, para a gente respeitar os números. Vamos lá. Ó. Você teria investido os mesmos 226 aproximadamente aqui do consórcio. Deixa eu só tirar a correção aqui, ver se vai bater. Aqui você investiu 189, então você investiu mais, você fez mais aporte. Aqui você faz menos aporte porque você contemplou uma em 25 meses. E aqui você vai fazer mais aporte porque justamente não tem essa contemplação. O consórcio te oferece essa possibilidade de você contemplar antes, já vender a carta, já pegar o dinheiro, repetir o processo. Na renda fixa não tem. Então eu vou corrigir aqui os aportes. Você teria que ter feito um aporte de 226 mil e teria 117 mil de ganho de juro. Teria um total de 344 mil. Qual que é a diferença aqui? Veja. No consórcio, você contempla, repassa a carta para frente, fica com o dinheiro. Pode repetir o processo e fazer outro. Mas precisamos analisar o que aqui? O retorno sobre o investimento. Qual o percentual de retorno que dá sobre aquilo que você investiu? Então, a gente pode fazer aqui, por exemplo, ó, no mesmo período, quando a gente faz um comparativo aqui, o sistema mostra, ó, que o percentual de retorno em uma aplicação de renda fixa exatamente igual a que você fez no consórcio, com os mesmos valores daí, o mesmo valor de aporte, você teria na renda fixa aqui 39% de rentabilidade e no consórcio 61%, com o mesmo aporte, aportando 141 mil. Aqui, se a gente aportar mais, naturalmente, a correção e tal, você vai ter 117 mil sobre 226, vou fazer uma conta bruta aqui, daria 51%. Então, no consórcio daria 61%, e aqui mesmo aportando mais, você teria 51%. Evandro, por que eu aporto mais na renda fixa? Porque na renda fixa não tem a contemplação. Então, se a gente mudar aqui e todas contemplar lá só no mês 72, vamos dizer assim, que você foi contemplado em todas as cartas no mês 72, você vai ter cartas maiores para você vender. Então,
você vai poder vender por mais, porque a tua carta já vai valer 1.415. Aí uma carta de 1.415 no mercado, você consegue vender por uns 30%, digamos assim. Então vem para você 424 mil e um aporte que você teve que fazer de 224 mil, porque aí demorou mais para contemplar. Então esse percentual de lucro aumenta. Tu vê que é uma coisa contraditória, tá? Mas assim, eu demoro mais para contemplar e meu lucro aumenta. Sim, porque a tua carta de crédito aumenta e você aumenta o percentual de venda da carta. Hoje, as cartas contempladas estão absurdas no mercado, assim, as pessoas pedindo 43%, 44% de entrada. E se estão vendendo esse percentual de entrada é porque tem gente que compra. Se você entrar no nosso site mesmo aqui da RedSul, você vai poder ver que tem cartas aí de 1.400.000, entradas bem altas, assim. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver se tem alguma coisa de 1.400.000 aqui para vocês. Não tem nenhuma aqui, junção, tem uma de 955 a 383 de entrada. Então, mas eu posso juntar aqui, tá? Posso juntar duas cartas, posso juntar, por exemplo, que você é da mesma administradora aqui, deixa eu ver. Posso juntar essa e essa, por exemplo. Vamos ver se vai dar certo aqui. Essa aí não tá certo. Bom, vamos somar essas aqui pra gente ver. 1.552, entrada 635. Veja, as entradas das cartas contempladas estão muito altas. Se você entrar no mercado vendendo uma carta de 1.415 por 424, vende muito, porque é 30% de entrada só. É uma carta que vende e hoje o mercado está cobrando muito mais de entrada numa carta contemplada. Tá? Então, esse aqui é só o consórcio ou só a renda fixa. Aí, como eu disse, vai do teu perfil. Se você tem um perfil que gosta de ter liquidez, que quer ir acumulando aos poucos, você vai e opta pela renda fixa. Se você é um perfil que você quer ter uma alavancagem financeira, ganhando ágil em cima da venda de carta contemplada, você pode optar pelo consórcio. Agora, eu prefiro já combinar os dois, por exemplo. Investir só em duas cartas, dessa daqui, e também só investir aqui 1.300. Por quê? Eu combino, tenho liquidez se eu precisar, estou com segurança de renda fixa e tenho a possibilidade de, se eu contemplar uma dessas cartas, por exemplo, até 6 anos, tem cliente meu que contemplou na primeira, na terceira, na 10ª, em 2 anos, em 3 anos, diversos clientes. Difícil quem passe de 5 anos, porque daí a gente consegue montar estratégias de lance, tá? Isso aqui eu não vou abordar nesse vídeo. Se você quiser saber aí, estratégias mais avançadas, você pode consultar aí com os nossos especialistas que eles desenham um projeto para você. Então, essa é uma das opções. Aí você ganha dos dois lados. Você mantém teu patrimônio líquido aqui com renda fixa, ganhando juro. Então, ó, você vai ter aqui com 1.300 de aporte no mesmo período, vai ganhar 58 mil de juros, vai ter 172 mil líquido. Então, você já tem 172 mil líquido. Se você contemplou nesse período duas cartas, você teve duas cartas de 353 que você vendeu, você tem mais 85 mil de lucro. Então, volta, né? Tem 212 que volta, que é os 112 que você investiu, mais os 85, você tem 212 mil, mais os 172 mil da aplicação. Então, 172 mais os 212. Você tem 384 mil de patrimônio líquido. É dinheiro. E você pode continuar repetindo o processo do consórcio. E daí você pega esses 384 e coloca na tua aplicação de renda fixa aqui. Aí você deixa aqui 384 aplicado, corrigindo sempre, tá? Então, essa é uma das opções que você pode fazer. Agora, outra coisa que você pode fazer com os consórcios é, ao invés de vender a carta, formar patrimônio. E o que acontece? Nos mesmos 6 anos, ao invés de você vender a carta, você compra um imóvel e coloca para aluguel. Também tem conteúdo aqui no nosso canal que ensina como você faz isso daí para conseguir boa rentabilidade de aluguel. Vamos colocar aqui um 0,8 de aluguel. Você pode também combinar as duas coisas. Então, compra 2 imóveis de 353 mil, coloca eles para alugar. Como que ficaria? Se você alugar 0,8 esses 2 imóveis, você receberia 5.600 de aluguel e ficaria com parcela de 4.355 para pagar. Por que, Evandro, a parcela sobe tanto? Porque você estava investindo até a contemplação meia parcela. Essa parcela estava 921. Tá, mas então ela não tem que só que dobrar, porque eu estava pagando a metade, ela não tem que ir para 1.800? Não, existe uma diferença que você deixou de pagar até a contemplação e essa diferença tem que ser acrescida
nas parcelas pós-contemplação, por isso que ela vai para 2.100. Mas aí você comprou um plano de 240, já pagou 72 parcelas. Então você vai ficar ainda com 168 meses para pagar desse consórcio. Só que agora quem que paga esse consórcio é o inquilino, você aluga os imóveis. Se você consegue 5.600 de aluguel, paga os 4.300 da parcela e ainda sobra 1.300 por mês. O que você faz com esses 1.300 por mês? Aí que eu digo para vocês, você combina. Ao invés de você optar só por consórcio, só por renda fixa, você combina. Pega esses 1.307, continua aplicando na tua renda fixa. Se durante os 168 meses você seguir aplicando, você vai ter lá no final desses 20 anos, os 2 imóveis que se valorizaram, mais o rendimento do aluguel que você teve e mais a tua aplicação de renda fixa, que vai ficar aumentando. Esse é o poder dos juros compostos. Então, digamos assim que, claro que isso não vai se manter, né, gente? Essa Selic se manter a 15 por mais 20 anos, possivelmente a nossa economia vai para o saco. Ela vai oscilar. Mas o que importa nesse momento é você entender a dinâmica, o processo de construção de patrimônio utilizando tanto aplicações e investimentos em renda fixa, como aplicação e investimento em consórcio imobiliário. Então, você aplicando durante 168 meses, você vai ter 219 mil que você aplicou, que é esses 1.307 por mês, só que você vai ter um ganho aqui, um rendimento de 738 mil. Mais os 707 mil em imóvel, você vai ter aqui um patrimônio de 1.446.000. Lembrando que, naturalmente, os imóveis vão corrigir, mas como eu disse, eu não vou, nesse vídeo aqui, fazer todas essas correções futuras. Tem vídeo completo no canal para você ver mais sobre isso, tá? Então é mais para te mostrar que existem N possibilidades. Aqui eu desenhei um cenário, tá, gente? A gente pode, obviamente aqui, se eu quiser ser tendencioso e mostrar que consórcio é mais vantajoso, eu posso diminuir o prazo aqui, entendeu? Se a gente aumentar também o prazo para 100 meses, para 120 meses, que é a metade do plano, tem gente que dimensionar um consórcio pode demorar muito, né? Não é certeza que vai contemplar. Claro que não, mas aí tem estratégias que, como eu disse, estratégias avançadas que a nossa equipe aplica para quem é nosso cliente. Que são estratégias com lance, onde a gente utiliza grupos estratégicos, mapeamento de lance, percentual de lance que ainda garanta lucro para o cliente na venda da carta e acelera a contemplação. Mas não é esse o ponto desse vídeo. Mas se você demorar 10 anos para contemplar, por sorteio, sem dar lance nada, essas 2 cartinhas que você comprou de 250 mil, elas vão valer 934 mil daqui a 10 anos. Então o consórcio te protege contra a inflação, porque ele mantém o teu poder de compra. Você vai conseguir ainda comprar imóveis com 50% de desconto. E quem que não quer comprar imóveis que são avaliados em, por exemplo, 1 milhão por 500 mil. É isso que o consórcio proporciona, porque você faz alavancagem patrimonial. Você vai ter investido 217 mil em 10 anos. Só isso de parcela. Isso já corrigindo a prestação. E você compra imóveis de 934 mil. Então, isso é uma alavancagem de 428% no teu patrimônio, que a renda fixa ela não proporciona essa porrada. Você tem que ir acumulando. Aí você, por exemplo, será que em 10 anos, investindo na renda fixa, você consegue 934? Vamos conferir aqui na calculadora. Ó. A gente pega os 1.300 e só muda aqui, ó. Coloca para 120 meses, corrigindo o aporte ao ano 7,20. Olha isso aqui. Não vai ter. Tu investiu 218 mil, ganhou 219 de juro. Mas já dobrou. Só de juro tu ganhou a mesma coisa do teu capital investido. Vê que a aplicação é interessante. Mas você tem um patrimônio de 438 mil líquido. E não tem a dívida, naturalmente. No consórcio você tem um patrimônio bem mais alavancado. Você alavancou. Você foi para 934. E aí você aluga esse imóvel. Se você conseguir 7.400 de aluguel, compra 2, 3 estúdios, ou um que seja, um imóvel um pouco maior, depende da região, e você conseguir 0,8 de aluguel, que é super factível em locações estratégicas, como eu disse, você consegue pagar a parcela do consórcio e ainda sobra dinheiro. Tá certo? Então, voltando à pergunta inicial aqui do nosso vídeo, consórcio ou renda fixa? Qual multiplica mais o teu dinheiro? E a resposta é depende. Mas mais importante que isso, por que escolher apenas um quando você pode ter os benefícios dos dois? A estratégia unindo os dois te permite diversificar riscos, ter liquidez quando precisa, disciplina forçada, gerar renda passiva, se proteger contra a inflação, ter ganho de capital e principalmente construir um patrimônio sólido que vai ajudar você a ter uma vida financeira sustentável. Então a verdade é que não existe uma guerra, gente, entre consórcio e renda fixa. Não acredite no papo aí de qualquer guru financeiro, tá certo?
O mercado financeiro é amplo exatamente porque existem perfis e objetivos diferentes e cada tipo de investimento atende uma necessidade específica. O que funciona para mim pode não funcionar para você. E cara, tá tudo certo. O importante é entender o teu momento de vida, a tua capacidade de investimento e o tempo que você está disposto a esperar pelo retorno. Em vez de você ficar aí procurando o melhor investimento, o ideal é buscar o melhor planejamento de forma estratégica. E muitas vezes a melhor escolha é justamente diversificar e combinar os dois, consórcio e renda fixa. Mas antes de você tomar qualquer decisão, o mais inteligente é contar com uma assessoria profissional, alguém que analise o teu caso com calma e te ajude a escolher com autonomia e consciência. Afinal, o investimento certo é aquele que faz sentido para você. Então, se você quiser, por acaso, entender melhor como aplicar essa estratégia na tua realidade, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você reservar um horário com um especialista da minha equipe. E se ficou alguma dúvida, aí você já sabe, né? Deixa aqui nos comentários que eu, pessoalmente, vou responder para você. E se esse conteúdo foi útil de alguma forma, deixa aquele like, ajuda o canal a crescer e compartilha esse vídeo para que mais gente consiga ver esses conteúdos e não ficar mais com dúvidas sobre educação financeira e também sobre consórcio inteligente, tá certo? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.